21. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos começar, não vamos perder tempo não, já falamos demais. Aí qualquer dúvida você escreve aí nos comentários, por favor, converse bastante, que isso impulsiona o engajamento, impulsiona o YouTube, né? Essa inteligência artificial que eu não entendo muito, mas essa garotada entende. Então eles falam que quanto mais engajamento, mais vai sendo mandado para as pessoas que de repente podem ser convertidas e de repente não são convertidas, tá bom? Então escreve aí, ajuda para que a gente possa alcançar bastante pessoas, tá? Então, rapidamente, você que está entrando hoje, nos visitando, ou de repente não assistiu a aula passada, um breve resumo, que agora eu estou fazendo isso, um breve resumo para a gente não se delongar muito e não ficar só no resumo. Então, vamos lá. Eu, semana passada, falei do nome do livro, que é Juízes. Então, está até aqui em cima, não sei se o vídeo está pegando, isso é muito bom. Acho que ficou até melhor que o quadro branco que tinha aqui, que estava... Eu vi nos vídeos anteriores, ele estava fazendo um reflexo, então estava atrapalhando. Então, a Luana está colocando aqui em cima, então, Juízes. E aí eu até brinquei com vocês. Quando a gente lê de primeira, né, primeira assim, pum, o que eu até perguntei, o que vocês pensam quando vê o nome Juízes? Aí eu já escutei uma vez a pessoa pensando que era mais ou menos como um juiz, aquele da toga, né, aquele... O que estudou direito, que condena ou absolve uma pessoa, e já escutei também na internet a pessoa falando que poderia ser igual um árbitro de futebol, dar o cartão, um encarnado vermelho ou cartão amarelo para... Falando que é julgamento. Quem falou? Andréia. André, julgamento. Então vamos lá. Juízes tem que lembrar o seguinte: não é o árbitro de futebol e não é também aquele juiz mesmo que senta lá e fica com aquele martelinho que a gente vê em filme, seriado, batendo. E nessa situação, quando a Andréa falou julgamento, a gente está colocando ele na posição de absolver ou condenar. Então, a gente está colocando ele com aquela roupa preta, a toga, que a gente chama no Brasil. Então, ele tem o poder de decidir isso daí. O juiz, na verdade, alguns estudiosos, poucos eles, chamam a tradução de juízes de governantes. Eles são governantes. Mas a grande maioria dos estudiosos vão chamar que foram líderes, tá bom? Então, pode ser governante ou líderes, mas, vamos dizer assim, o meio cristão, o meio evangélico, protestante, ele vai trazer mais para o lado da liderança. Então, foram líderes instituídos. Então, foram homens e mulher que foram sob a direção do Espírito de Deus, tá bom? Sob a direção do Espírito de Deus, eles foram o quê? Lembra que eu escrevi no quadro? Capacitados e direcionados, tá bom? Então, é o Espírito de Deus que direcionava, né? Levantava aquele líder, seja homens ou mulher, que no caso mulher é Débora, e aí levantava eles, direcionando espiritualmente e capacitando eles. E eles faziam o quê? Aí você vai lembrar que também eu escrevi, que até falei assim, olha, só o nome de juízes já dava para fazer uma pregação, uma mensagem aqui. E eles faziam a mediação entre o povo de Israel e Yahvé. Quer dizer, na verdade, não existia monarquia ainda, não existia rei. Por isso que a gente vê lá no capítulo 21 de Juízes, é isso mesmo, 21, que a gente vê o seguinte, que o povo, como não, né, Israel não tinha rei, eles faziam o que lhe agradava, né? O que parecia bom, eles faziam, o que lhe apetecesse, eles faziam. Então, o líder, o juiz, ele ficava ali mediando o Deus, que é a teocracia. Eu até falei assim, olha, lembra dessa palavra, teocracia. Teocracia é o governo de Deus, tá bom?
E aí, esse período de juízo foi da morte de Josué até a coroação do rei Saul, tá bom? E aí, bem rapidinho, eu falei, até escrevi no quadro lá em hebraico, até falei, vocês estão aprendendo hebraico e já estão aprendendo grego, então o nome em hebraico é Shoftim, é bem assim esse sotaque assim, esse fonema meio nordestino, Shoftim, tá? E no grego é Kritai, tá bom? Eu não vai precisar. Não precisa escrever, não. Só se o pessoal quiser. Se vocês quiserem, é só escrever aí no comentário, que aí eu soletro aqui e passo aqui para a Luana digitar aqui no quadro, tá? E aí a data eu falei que a gente é mais ou menos entre 1300, né? Até mais ou menos 930 a.C. A autoria a gente não tem certeza, até falei que o Talmud é o comentário judaico do Antigo Testamento, fala que foi Samuel, pode ter sido sim Samuel, tá? E a grande maioria dos estudiosos considera Samuel, mas eles até abrem parênteses e pedem, até falam que é melhor até falar que não tem um autor específico certo, tá bom? Então, é por isso que você pode escutar, às vezes, eu falando assim, o autor do livro de Juízes, então você não fica assustado não, ok? E aí o contexto histórico, para vocês lembrarem, rapidamente também, Josué fez aquele discurso, capítulo 23 e 24, primeiro para os anciãos, para os líderes, e depois para os oficiais, e depois no capítulo 24 ele fala para os oficiais, dá continuidade, e fala para o povo, tá bom? E aí ele fica naquela situação que, se você não assistiu, assiste lá que você vai ver que Josué, ele vai falando com o povo e vai falando, vocês não têm capacidade de adorar o Senhor, de servir o Senhor, vocês têm que se esforçar. E aí tem aquela frase tão bela de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ok? E só que teve um grande problema, que Josué não deixou, como Moisés foi direcionado por Deus e fez a imposição de mãos e passou, vamos dizer assim, a unção, a liderança para Josué. Josué, provavelmente, como estava vendo que o povo estava corrompido por causa dos ídolos, né, dos deuses, então ele viu que não tinha ninguém com coração, e Deus também, a princípio, como não está escrito na Bíblia, Deus também não direcionou ele em nenhum momento para passar para alguém, tá bom? E aí, nessa situação, a gente vai ver no livro de Juízes, aí eu até falei, olha, isso é extremamente importante você anotar, que eu li um comentário, né, da Rebecca Pippert, né, e aí eu falei assim, olha, o livro de Juízes ele vai ser trabalhado dentro de um ciclo. Eu vou falar até assim, é um ciclo vicioso. Começa com tal situação que eu vou falar daqui a pouco e vai culminar, né, na situação novamente, mas vai ter vários pontos até chegar de novo na que a gente chama de paz, tá bom? Mas se você, nesse ciclo que eu vou falar depois, André, esse ciclo é muito grande para eu decorar, para eu entender, eu não consegui apontar, escrever direitinho. O livro de Juízes é o seguinte, é paz, queda e salvação. Pensa nesse triângulo, tá? Paz, queda, salvação. Sempre pensa assim, se ficar muito difícil o que eu vou falar agora, tá bom? Se puder escrever, é melhor. Esse é o mais simples. Se alguém te perguntar em algum momento, André, no caso, André, qual é o que acontece, a essência do livro de Juízes? O livro de Juízes você vai falar, esqueceu o que eu vou falar daqui a pouco, que é um pouco mais rebuscado, você vai falar, olha, o livro de Juízes é paz, o povo estava em paz, eles se afastaram de Deus, quer dizer, queda, e depois eles tiveram a salvação, porque Deus foi lá misericordioso, gracioso e bondoso e salvou esse povo de novo, tá bom? Mas, para você que é um estudioso da Bíblia, fica empolgado, né?
Fica feliz porque é bom demais. Você que é estudioso da Bíblia, é o seguinte, agora aí vem o ciclo completo. O ciclo completo é o quê? Começa com a paz. Josué, quando passa, fala, olha, eu vou morrer, estou com 110 anos, fiz o discurso, morreu. O povo estava em paz, estava tudo tranquilo, estava 100%. Só que o povo não estava satisfeito com esses 100%. O que eles fizeram? Da paz, eles se afastaram de Deus. Esse é o ciclo. Paz se afasta de Deus. Quando se afasta de Deus, vem a opressão. Quando eu falo opressão, não estou falando nada espiritual, diabólico, não. Estou falando de opressão de outros povos que vão atacar o povo de Israel, tá bom? Então vão atacar e fazem esse povo ficar, né, não vou falar escravo, mas fica esse povo trabalhando, trabalhos forçados e assim por diante. Então, paz se afasta, opressão. Depois da opressão, chega e eles clamam a Deus, Deus nos salva, aquela angústia. É o arrependimento. Boa, obrigado. E aí Deus faz o quê? Meus alunos aqui, se estiver muito rápido, também me fala, tá? Que aí eu dou uma segurada também. Então, paz, se afasta de Deus, opressão, eles clamam, que é o arrependimento, e aí Deus misericordioso, gracioso, a gente continua vendo graça de Deus no Antigo Testamento, no livro de Juízes, gracioso faz o quê? Levanta um juiz, levanta um líder, para direcionar esse povo que está totalmente perdido. Quando levanta o líder, independente, pessoal, que a gente vê que a maioria dos líderes do livro de Juízes, eles são equivocados, tá? Tem líderes bons, os 3 primeiros são bons, mas os do meio são, mais ou menos. Sansão é o pior de todos, que é o único que a gente sabe da história. Então, Sansão, esse daí é o pior, eu não vou contar o spoiler para você não saber o final. Mas eles são seres humanos normais, como nós. Então, mas eles são levantados por Deus, porque o povo precisava, eles clamaram. E aí o que acontece? Esse libertador, eles traz de novo paz. E aí nesse ciclo de novo, tá paz? Aí volta de novo, se afasta de Deus, opressão, arrependimento, libertador, quer dizer, o líder, o juiz, e aí volta a paz. E assim por diante. Fica esse ciclo que está aqui no quadro, Fica esse ciclo assim, vicioso. Tá bom? Então, nessa situação, a gente foi e eu falei, olha, vamos no capítulo 1, acho que a gente parou nos 3 primeiros versículos, isso mesmo, não deu para falar muito não. Então, os 3 primeiros versículos, para a gente agora recomeçando. Então, do versículo 1 ao versículo 3, a gente vê algo interessante, que fala lá, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Porque os cananeus não foram totalmente expulsos, sempre lembra disso. Eles não foram totalmente expulsos da terra prometida, como Deus ordenou. Vocês concordam? Então, Deus ordenou. Então, eles não expulsaram. E aí está lá. O Senhor respondeu, Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então, os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Aí a pergunta que não se quer calar. O que vocês acharam dessa situação? Vocês acham que Judá fez certo ou Judá fez errado de pedir ajuda para outra tribo? Fez errado. Fez errado. Fez errado. O certo era o quê? Cada território que foi dividido, foi passado, cada território você vai receber tanto
a gente brinca muito no Brasil assim, os louros, as coisas boas, os positivos, tudo ok, mas se tiver coisa ruim, você vai receber também. E é você que vai resolver aquela questão. Só que eles não fizeram isso. Eles fizeram o quê? Olha, me ajuda aí. Aí você vai me falar assim, André, você está sendo muito radical, é uma ajudinha só, é só uma coisinha, ó. Por que isso? Você está sendo radical demais. Eles são irmãos. Só que o que acontece? Quando eles pediram ajuda para, né, a tribo de Simeão, o que aconteceu aí? Vocês que são tanto na internet, escreva, desculpa, e vocês aqui, o que aconteceu? Boa! A minha filha falou lá atrás. A minha filha falou lá atrás. Eles não confiaram em Deus. Eles não obedeceram a Deus. Quer dizer, obedeceram parcialmente. Como assim parcialmente, André? Eles obedeceram que tinha que expulsar. Não tem que expulsar? Sim, mas eles não confiaram que Deus, aquele Deus... Tudo bem, não foi dessa geração, mas eles já ouviram falar assim. Aí o Deus lá que liberou eles, né? Salvou eles, libertou eles do Egito. Eles andaram 40 anos no deserto. Um Deus que cuidou deles, com coluna de fogo, nuvem, alimento, Deus que deu água, o Deus que fez o que ele prometeu, que ia entrar na terra prometida, ele cumpriu. Ele falou, olha, essa terra vai ser de vocês, expulse todo mundo, acabe com todo mundo para vocês não caírem em idolatria, não cair na ideia de outros deuses, vocês não se casem com as mulheres cananeias, e os homens se casaram com as mulheres cananeias, porque vão afastar vocês da fé em mim. E os homens foram lá e se casaram. E aí o que aconteceu? Entrou em apostasia, o povo foi ficando frio, mas eles viram tantas coisas que aconteceram, eles não confiaram, obedeceram parcialmente, tipo, será que a gente vai conseguir? Será que não vai? Eu sinto muito. Obedecer parcialmente a Deus, eu vou falar uma coisa para vocês, até bom, veio agora na minha cabeça. Obedecer parcialmente a Deus é desobedecer Ele totalmente. Lembre-se sempre disso. Não existe meio Deus ou meia... não, eu vou dar um jeitinho, né? Como eu escutei lá no meu trabalho, o jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho português, alemão, inglês, francês, americano, argentino, não tem nada disso. Desobedecer Deus, obedecer parcialmente Deus é a mesma coisa que desobedecer a Deus totalmente. Até vou aproveitar para beber uma água aqui, enquanto vocês estão anotando aí. Então, nessa situação de expulsar, eles expulsaram, Deus ainda, na sua infinita misericórdia, graça e bondade, aí você vê aqui, nos versículos de 4 a 7. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos dele, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Você vê algo, mesmo eles desobedecendo, Deus ainda foi misericordioso. Aí você vai perguntar: André, mas por que Deus foi misericordioso e gracioso? Porque ele não fez uma promessa? Desculpa. É Juízes, capítulo 1.
Juízes capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 7. A Andréia fala assim, Jesus, ele se entregou por inteiro. Isso daí. E nós somos o quê? Aproveitando que a Andréia colocou, nós somos discípulos de Cristo. E aí, até aproveitando, se você for ver na Bíblia, no Novo Testamento, né? Claro. Se você for ver a palavra cristão, eu acho, se não me falha a memória, acho que ela aparece de 2 a 3 vezes no máximo. Tá bom? Acho que é duas vezes, mas eu vou colocar de 2 a 3, tá bom? Porque eu não tenho certeza aqui. Mas se você for colocar a palavra discípulo, ela vai aparecer 269 vezes. Então a palavra discípulo, ela é pesada, porque o discípulo ele tem um mestre, alguém que governa a sua vida, alguém que direciona você, alguém que te ensina, e você tem que fazer o que ele está mandando. E nesse caso, o povo de Israel, tudo bem, não tinha discípulo, até porque não foi o ensinamento de Cristo, não foi isso, mas eles aprenderam muito bem com os líderes do passado, e eles aprenderam quem é Deus. Quem é Deus? Então, realmente, André está muito certinho, obrigado pela colocação. Jesus se entregou totalmente. E por que nós não nos entregamos totalmente à obediência a Deus? Nos entregamos parcialmente, só entregamos até um certo ponto. É um questionamento, uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Então, voltando aqui, a gente vê o seguinte, que Deus misericordioso, ele vai lá e fala, não, eu fiz uma promessa para esse povo que não me obedece, esse povo injusto, esse povo que realmente merecia. Se você for escolher de todos os livros da Bíblia, qual seria o livro que Deus... Assim, isso sou eu colocando, tá? Vamos abrir um parênteses. De repente você entra agora e escuta eu falando isso, não está escrito na Bíblia. Se abrisse um parênteses, ou aspas, e na minha ideia, se Deus fosse escolher um livro assim, qual o livro que eu escolho para cumprir a minha justiça, o meu juízo, para todo mundo ir para o inferno, é Juízes. Porque esse povo aqui foi muito complicado. E vocês vão ver que esse povo é complicado, mas Deus é gracioso e misericordioso. E aí ele vai lá e dá vitória para eles, e aí eu já vi muitas pessoas questionando essa passagem, principalmente quando eles cortam os polegares das mãos e dos pés. É uma situação seguinte, que a gente tem que prestar atenção. Quando acontece isso daqui, por isso que eu falei para os meus alunos no início, lá em fevereiro, eu falei, olha, não fica com o óculos do século XXI, porque o óculos do século XXI vai vir na nossa mente, no nosso coração, principalmente direitos humanos, algo voltado para política, para direito, né, filosofia, tantas outras coisas. Naquele contexto, a gente tem que pegar o óculos do século lá que estava, né, que foi escrito Juízes, entrar e prestar atenção. Culturalmente, isso era normal. Isso era normal fazer. André, não era normal. É só ler o versículo 7. Está lá. Então, Adoni-Bezeque disse, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Sabe o que isso significa? Ele já tinha cortado de 70 reis. Era cultural. Está vendo que se a gente não lê a Bíblia de uma forma histórica, cultural, a gente se enrola e acha que Deus está permitindo fazer algo. E não é. É que Deus é bárbaro, Deus é vingativo, é iracundo. Deus, se você prestar atenção, Deus está trabalhando nesse contexto histórico-cultural, utilizando que ele, Adoni-Bezeque, que é um pagão, ele conseguiria perceber. Aí você vai falar, como ele vai perceber, André? Ele foi cortado os dedos das mãos e dos pés, esse homem estava mendigando, esse homem estava humilhado, não sei o quê. Olha o que ele fala. Então, Adoni-Bezeque diz, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo do... Agora, Deus me retribuiu por aquilo que lhe fiz. Tá vendo?
O pagão, ele consegue prestar atenção, o pagão aqui, ele é um cananeu, ele é um idólatra, ele é um politeísta, adorador de Baal, Astarote, Aserá, né, depende. Ele conseguiu prestar atenção e aprender que aquilo que estava acontecendo foi porque ele fez algo no passado, que é chamado, que muitas vezes a gente nem prega sobre isso, é chamado na teologia de justiça retributiva. Tá bom? Se quiser colocar aí. Justiça retributiva. Ah, André, mas tem isso na Bíblia? Claro, tem muito. Eu peguei aqui umas passagens aqui rapidinho. Olha Provérbios 8. Quem semeia injustiça, colhe a maldade. Provérbios 22, 8, desculpa, tá bom? Desculpa. Provérbios 22, 8. Quem semeia injustiça, isso é alguns, tá? Não peguei muitos, não. Quem semeia injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Aí você vê Jó, capítulo 4. Jó, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Oséias, capítulo 8, versículo 7, é só a primeira parte, tá? Eles semeiam o vento e colhem tempestades. E aí você vai falar, você só está falando no Antigo Testamento. Tá bom, então vamos para o Novo Testamento. Vamos lá, já que você me provocou agora. Então, vamos para o Novo Testamento. Uma passagem muito conhecida, Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos lá? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Olha, toma cuidado, que eu já escutei muitas pessoas não lendo a primeira parte da frente, ou às vezes até lendo, mas a maioria não lendo, e aí colocando assim, o que você semear, você vai colher. Então, semeia dinheiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra que Paulo escreveu aqui. Olha o versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aí você vai falar, André, rapidamente isso, tá? Por isso que é o panorama, a gente vai e volta, Antigo Testamento e Novo Testamento. E aí você vai ver, pega lá Gálatas, capítulo, o que Paulo está falando da obra da carne, que a pessoa vai, né, colher destruição, e as obras do Espírito, que é a vida eterna. Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, as obras da carne. Do versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, que é o mesmo, ele coloca no mesmo patamar, idolatria e feitiçaria, ele coloca no mesmo patamar, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí no mesmo capítulo, no versículo 22 e 23, mas a obra do Espírito, ou fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então você está vendo que na Bíblia e na vida também existe a justiça retributiva, tá bom? Então, isso daí que Adoni Bezek, ele falou, e aí, como eu falei, um pagão, ele observou e viu, opa, o que eu plantei, o que eu semeei, eu estou colhendo agora. E muitas vezes a gente não presta atenção nisso daí, tá bom? Quem diz que não foi arrebatado nessa altura e provado por Deus. Quem diz? Com também ele próprio, ele era um pagão que naquele momento, espera aí, então mas aquele é quem mesmo Deus,
Ele reconheceu. Isso é um reconhecimento, pessoal. Isso é um reconhecimento. Eu não estou falando que ele se arrependeu. Não estou falando isso, mas ele reconheceu que o que ele fez, ele estava colhendo naquele momento. E era Deus. A Gabriela está falando que é verdade mesmo. O pessoal pega o que plantar e o que colher. Pelo amor de Deus. Então, olha... Gabriela, obrigado obrigado por ter me ajudado, porque eu já escutei demais. Então você está aprendendo agora o que a Bíblia está falando de verdade. Que coisa boa. Obrigado, Gabriela. Continue ajudando aí, tá bom? E aí você vê lá, desculpa, e você vê em Juízes, no próprio capítulo 1, versículo de 12 a 15. Então teve o primeiro juiz, que ele é chamado de Otoniel, tá? E nessa situação, Otoniel, ele é um rapaz, né, que na verdade ele é parente de Caleb. Caleb tem mais ou menos 80 anos, se não me falha a memória, e nesse contexto, Caleb, ele quer tomar posse do seu território. Ele quer tomar posse daquilo ali. Só que nesse contexto tinha adversários mais fortes. E Caleb, ele faz uma coisa que no nosso século hoje, século 21, a gente nunca faria. Ele oferece a filha dele como prêmio para quem conseguisse conquistar. Até os meus alunos estão balançando a cabeça aqui, tipo, não, até porque eu tenho uma miúda, né? O Carlos e assim por diante tem mulheres, então é verdade, você também tem. Não, na nossa cabeça, no século 21, nunca, pessoal, nunca. Mas eu volto de novo. Olha, tira o óculos do século 21, coloca o óculos do livro de Juízes. Isso era comum acontecer. Era comum. Só que, na cabeça de Caleb, ele quer um genro, né? Um genro que tivesse alguns atributos, né? Algumas virtudes. Como o quê? Um homem corajoso, um homem realmente valente, aquele que conseguisse ser o sacerdote além da casa, mas ele conseguisse ser um guerreiro em nome de Israel, em nome da tribo, mas principalmente são 3 coisas que ele queria de atributo naquela pessoa que fosse o vencedor do prêmio, que é a filha, que é o quê? Ser temente a Deus. Lembra desse. Esses 3 é o mais importante. Temente a Deus, se puder anotar aí também para eles, temente a Deus, obediente a Deus e que confiasse, acreditasse nas promessas de Deus. É isso daí, tá? Então vamos ler aqui rapidamente. Ele buscava uma pessoa corajosa, valente, mas esses 3 são os mais importantes que Caleb estava procurando, que era uma pessoa temente a Deus, obediente a Deus. Estou pedindo calma aqui. Temente, obediente e que acreditasse nas promessas de Deus. Então, vamos lá, do versículo, bem rapidinho aqui, só para vocês terem a noção. Então, do versículo 12 a 15, bem rápido. E disse Caleb, darei minha filha Axa em casamento a um homem que atacar e conquistar Criat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso, Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Negueb, dê-me também fonte de água. Assim Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Então você vê o seguinte,
O que o povo de Israel deveria ter feito? O que Caleb fez? Olha, se não tinha filha, vamos atacar aquele povo e vamos vencer em nome do Senhor. Foi isso que Caleb fez. Na verdade, ele ofereceu a filha como prêmio, mas na verdade ele confiou na promessa que ele ia tomar posse daquela terra ali. Foi totalmente o oposto do que as de Judá e Simeão. E Caleb era o último remanescente. E Caleb era o último remanescente. Então a gente vê que então, realmente, o Caleb era o que ainda estava ali, que passou pelo Mar Vermelho, passou o Rio Jordão, viu as muralhas de Jericó, viu o sol parar, né, o tempo parar. Então, assim, realmente, Caleb foi o remanescente que ele foi um dos espias, né, que ele e Josué, que voltaram confiantes que, sim, Deus ia dar a terra prometida. Então, olha, pessoal, então, por isso que é bom a gente confiar as promessas de Deus, está tudo na palavra dele. Tudo na palavra, quando eu falo, é a Bíblia, tá? Então, está lá. Então, confia, ok? Então, nessa situação, a gente vê no versículo 19 que a montanha russa aí começa a descer. Eles estavam bem, estavam tranquilos, Deus estava tudo bem, só que aí começa a descer, né? Por quê? Estava lá, o versículo 19. O Senhor estava com os homens de Judá, eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois eles possuíam carros de guerra feitos de ferro. Tudo bem que tinha uma dificuldade ali. O que acontece? Esse período, para você ter ideia, se alguém um dia perguntar, mas aparece o ferro aqui, você falou que o ferro aparece lá em Davi. Calma. O ferro aparece em Davi para o povo de Israel. Aqui, Israel está na idade do bronze. Então, a maioria das nações está na idade do bronze antigo. Então, nessa situação, o bronze ele era muito mais fraco do que o ferro. Então, aparece aqui algo totalmente diferente, estrategicamente, para o povo de Israel. Então, nessas conquistas que o povo de Israel foi conseguindo durante o caminho, como eu falei, muralha de Jericó, Ai, Azor e assim por diante, ele foi pegando as armas dos cananeus e foi se fortalecendo. Mas, quando eles foram ver, apareceu esses carros de guerra, tá bom? Então, se alguém perguntar, começa assim a aparecer uma nova estratégia que começou a dificultar um pouquinho, ok? Mas eu li também, e eu gostei, dessa colocação aqui do Tim Keller. Eu gosto demais dele. Ele coloca assim: não é nossa fraqueza que nos impede de usufruir as bênçãos de Deus ou adorá-lo de todo o coração, mas a falta de fé em seu poder. Quando confiamos em nós mesmos e baseamos nossa vida com Deus em nosso próprio entendimento, em vez de simplesmente obedecer, tomamos decisões parecidas com as de Judá. Quer dizer, chama alguém para ajudar. Otoniel atacou a cidade no poder de Deus. A tribo de Judá concluiu que não poderia fazer o mesmo sozinha. Isso é discipulado parcial. E Juízes mostrará que essa atitude não resulta em discipulado nenhum. Quando ele fala discipulado, ele não está falando daquele discipulado que a gente vê na maioria das igrejas hoje. Um líder que subjuga, que manda no outro. Não é isso. Ele está falando principalmente o discipulado. Tim Keller está pegando Juízes e está trazendo para o Novo Testamento. Ele está pegando o discipulado que a gente tem com Cristo. Na cabeça dele... Calma aí, acabou meu caderno, tá? Isso daqui é tudo que eu já escrevi vamos dizer, a primeira temporada, e agora vamos começar a segunda temporada do Panorama do Antigo Testamento, tá bom? Então acabou a primeira, acabou as páginas aqui do caderno, e Tim Keller está falando o seguinte, olha, o discipulado aqui é o discipulado de um mestre, de um senhor, aquele que está nos ensinando. É que nem Karate Kid, quem da minha idade, mais ou menos 48 anos, assistiu Karate Kid. Então, Karate Kid tem o quê? O mestre Miyagi. Então, ele fala para o Daniel San, limpa o assoalho,
lava o assoalho, limpa o assoalho para fora, para dentro, ele vai fazendo um monte de coisa, não faz? E ele repete lá o tempo todo. E aí tem um momento que ele fica irritado, Daniel San, e ele quer fazer da cabeça dele, para que eu vou aprender isso daí? E aí o Miyagi, né, vai lá e começa a dar os socos, chute, ele vai, pá, limpa o assoalho, pinta não sei o quê, faz isso, e faz tudo certinho. Por quê? Porque ele estava num discipulado, ele era discípulo de um mestre. É a mesma coisa que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então, por isso que Tim Keller está falando, olha, se você não obedece, você não tem discipulado nenhum com Jesus. Não tem. E é o que o povo de Judá mostrou. Eles não têm discipulado nenhum. Não obedecem ao mestre, não obedecem ao Senhor Deus, a Javé. Então, é por isso que está falando aqui, tá? E aí, pulando aqui, ó, a gente vai para o capítulo 2, aí o capítulo 2, vocês viram uma coisa bem interessante. O autor colocou na perspectiva, quer dizer, no olhar do povo de Israel. Não foi? O capítulo 1 foi no olhar do povo de Israel, no ponto de vista do povo de Israel. Vamos ver quando é o olhar de Deus, do olhar de Javé? Capítulo 2, versículo 1 e 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Vamos lá. Vamos destrinchar, a gente fala no Brasil. Também? Obrigado. Então, pronto, obrigado. Então, vamos destrinchar, vamos pegar, separar, vamos picar aqui, ó. Vamos lá. Esmiuçar. Obrigado. Meus alunos estão aqui, ó, antenados. Então, vamos lá. Primeira pergunta que é: quem é esse anjo do Senhor? É a primeira pergunta que aparece. Anjo do Senhor é quem? Que anjo é esse? Esse anjo tem espadão, não tem espada? Ele é quem? É um anjo de branco? Tem duas situações que aparecem, sempre vocês têm que pensar na Bíblia. O anjo do Senhor pode ser um anjo mesmo, um anjo normal, um anjo celestial, não os anjos caídos, é um anjo celestial, tá bom? Mas o anjo do Senhor pode ser Deus, o próprio Senhor, né? E em alguns casos, muitos estudiosos vão falar que é o próprio Jesus Cristo que aparece. Então, nesse caso aqui, é Deus, é o próprio Deus que aparece. Ele faz lembre dessa palavra. Eu já falei para meus alunos aqui, presencialmente, mas você de repente está entrando hoje, chamado de teofania. Isso daí você vai escutar muita pregação, muitos estudos, de repente você não vai ficar comigo, você pode ir para outra pessoa, você vai escutar teofania. É uma manifestação de Deus. Aí você vai me perguntar: André, como você sabe que é Deus que está aparecendo ali, que é o Senhor que está aparecendo ali? Não está falando nada. Eu li esse capítulo todo, não está falando nada. Pode ser um anjo normal. Não é. Vê no versículo 5. Vamos lá. Eu vou ler o 4 para dar sentido. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Versículo 5. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Só quem recebia sacrifícios é Deus. Nenhum anjo recebe sacrifício. André disse que a gente pode identificar que é Deus porque ele fala nele próprio. Sim, pode ser também. Tá? Pode ser. Eu só falei, eu quis esmiuçar, né, trazer esse contexto um pouco mais teológico ou até mais profundo, é porque alguém pode falar assim: mas isso daí está muito implícito, não está muito claro.
Então, não está muito claro? Então, vamos aqui, vamos trazer a luz aqui da palavra, né? Então, no versículo 5, está falando ali, oferecer os sacrifícios ao Senhor. Oferecer sacrifício é só para Deus, tá bom? Então, isso daí é pacífico e né, todos os estudiosos falam a mesma coisa. Esse que também se atentou para o eu tirei. Vocês não obedeceram a minha voz. Sim. Como ele fala em primeira pessoa, tá? Então, isso daí é muito importante. Primeira pessoa, essa situação, como eu falei, sacrifício, tudo isso vocês vão vendo para que vocês comecem a ficar mais afinados com a palavra de Deus, com a Bíblia, tá? E aí, outra situação é que o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse, então, o Senhor morava em Gilgal, em Boquim, assim por diante? Eu já falei isso para vocês. Morava ou não? O tabernáculo estava onde? Em Gilgal? Em Siquém. Então, ele não tinha morado. Só que Gilgal e Boquim, a Boquim, né? Mas Gilgal é muito importante porque Gilgal foi o lugar onde Deus fez aliança com o povo de Israel. Tá bom? Então, se alguém perguntar, foi antes da derrota de Jericó, Deus em Gilgal fez aliança com o povo de Israel. Ok? Então, naquele ponto ali, Deus apareceu naquele mesmo ponto, lembrando ao povo, tipo, eu fiz aliança com vocês aqui, e vocês estão quebrando a aliança comigo? Vocês estão vendo que, como eu falei, como é bom estudar, como você vai tirando as escamas dos olhos, você vai falando, nossa, é mesmo. Deus fez aliança com esse povo lá em Gilgal, e ele está falando aqui, ó, o anjo do Senhor subiu, no versículo 1, tirei vocês do Egito, trouxe para a terra que prometi com juramento e daria seus atrações. Eu jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Vocês estão lembrando que eu fiz aliança com vocês nesse mesmo sítio aqui, nesse mesmo local? E eu prometi que eu não ia quebrar aliança com vocês? Está vendo aqui? Então a gente vê que Deus aqui ele dá um checkmate. O povo ficou, eu obedeço, não obedeço, Simeão me ajuda aqui, vamos atacar, e não vamos atacar, e vamos brincar aqui de obedecer a Deus. Então Deus ele coloca a visão dele, coloca a perspectiva, o ponto de vista dele. Olha, vocês estão errados. Vocês estão totalmente errados. Mas Deus é um Deus que derrama a graça dele, né? Então não deixa ele sozinho. E aí você vai me perguntar, André, por que esse povo desobedeceu? Esse povo sabia. Esse povo, o Rio Jordão, as muralhas de Jericó, Azor, o tempo parou, o sol, não é possível. O que esse povo... Vamos ver que esse povo de Juízes é muito parecido com nós do século 21? É muito parecido? Vamos lá. O povo, presta atenção, eles não quiseram obedecer a Deus. Como assim, André? Eles não quiseram obedecer a Deus? Não, eles não quiseram obedecer a Deus, porque Deus explicitamente falou no discurso final de Josué, e Deus o tempo todo está ali mostrando para eles, olha, eu estou com vocês, a terra é de vocês, é prometida, mas eles não quiseram. Mas por que eles não quiseram? Primeiro, porque eles não conheciam a Deus. Está no versículo 10, vamos lá. É bom que está anotando aqui, é o tempo que eu bebo uma aguinha. E se tiver rápido, por favor, escreve aí que eu diminuo um pouco a velocidade, tá? Ah, tá, já vou terminar já. Só então essas três aqui, que essa daqui é bonita. A Gabriela fala assim, ouça o que o Espírito tem a dizer. Boa. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles precisavam de algum líder, de algum sacerdote, de algum rei, de algum profeta para que Deus pudesse falar com aquele povo.
E, Gabriela, me ajuda. E nós que temos o Espírito Santo, que fala conosco o tempo todo, e a gente sente, sabe quando Deus está falando assim, não vai por esse caminho esquerdo, vai pelo direito, você vai se machucar. Não é, Gabriela? Não estou certo. Você está certinho, perfeita a sua colocação novamente. Então você vê aqui, ó, tá aqui, ó, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. De quem foi a culpa? Dos pais, dos avós, dos tios, dessa geração que passou. Não ensinou para a garotada, para os miúdos, para os adolescentes, para os jovens, não ensinou quem é Deus. Agora pega e coloca o óculos do século XXI. Por que a gente tem tanta frieza espiritual hoje? Olha o livro de Juízes, foi escrito há 1.300 anos antes de Cristo. E a gente está há 2.000 anos depois de Cristo. Soma, dá 3.000, pronto, vamos arredondar, 3.000 anos. Olha o que aconteceu no passado e está acontecendo hoje. Por quê? Porque a gente não ensina. A gente tem preguiça de ensinar. A gente não quer testemunhar. A gente não quer viver, e eu aproveito que a Gabriela falou, a gente não escuta o Espírito. A André está falando assim, não funcionou a tradição oral. Não funcionou. Mas eu coloco que o Espírito Santo também, mesmo que o Espírito Santo não funciona. Porque quando a gente vê Brasil e vê Portugal, Sim. são dois Pode países falar, cristianizados, mas que sofreram com o pós-cristianismo. Sim. E os nossos pais, mesmo com o Espírito Santo, muitos dos nossos não nos ensinaram a temer a Deus. E cada vez mais agora a gente vê também numa geração futura que também não aprende a amar a Deus. Ou seja, a gente também está errando. Nós estamos errando. E muito, pessoal. Eu vou falar a verdade. Hoje, se a gente for prestar atenção, esse povo, eles amavam aos deuses. Quando eu falo deuses, é com D minúsculo, tá? Bem pequenininho. Não é o Deus de Yahvé, não. Aquele D grandão assim, não. Então, eles amavam. Por isso que Josué falou, e Deus continua falando. Vocês estão com seus altares. E aí, nessa situação, hoje... De repente você vai falar, André, mas eu não adoro a ídolos. Não adora ídolos? Então vamos lá. Porque Jesus falou, você não consegue servir a dois senhores. Você vai adorar um e você vai desagradar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Jesus falou. A gente vê que a gente, no nosso coração, a gente levanta muitos ídolos e a gente começa a ter desejos. E esses desejos, muitas vezes é dinheiro, é like, né? Essas curtidas no Instagram, no TikTok, honra, eu quero poder, eu quero prosperidade, eu quero ser mais conhecido, muito mais. Então, assim, pessoal, o que está acontecendo? Deus, o que João Batista falou? Que eu não tenho nem capacidade, eu tenho nem poder, eu tenho que me humilhar, que eu não consigo nem desamarrar as sandálias dele, que ele seja exaltado e seja diminuído. Sabe o que está acontecendo hoje? Que Deus seja diminuído e eu exaltado. E aí, tem gente querendo ser um pai espiritual. Pai espiritual, o que acontece? Deus está se afastando, gente. Olha o que estava. Pais se afastando de Deus, e aí a gente reclama que a gente está sendo perseguido, seja fisicamente ou seja espiritualmente. Por quê? Porque a gente está se afastando de Deus. Ela fala assim, muita religiosidade, pouca intimidade. Boa, perfeito. Boa colocação, eu já até preguei sobre isso. A gente, quando eu falo assim, eu não estou falando de mim, de você, tá, Gabriela? Eu estou falando assim, do povo evangélico no mundo. Hoje a gente quer cumprir os 10 mandamentos, que Paulo falou que ninguém cumpriu os 10 mandamentos, mas a gente deixa de cumprir um mandamento que Jesus deixou com muita explicitude. João 13, 34 e 35. Está lá.
Eu vos deixo um novo mandamento, ou um outro mandamento em algumas versões. Amai ao próximo como eu vos amei. Se fizer isso, saberão que vocês são os meus discípulos. E a gente cumpre isso. E amar é perdoar. Amar é você estender a mão para o necessitado. Amar é você caminhar com aquela pessoa que não tem conhecimento. Amar é você se rebaixar. Amar é você dar lugar para aquela pessoa que, poxa, mas ele não merece. E eu não mereço também ser perdoado. Eu sou perdoado todos os dias por Jesus. E aí a gente dá, né, a ajuda para aquela pessoa. Então, assim, é muito complicado. Hoje em dia a gente tem se afastado demais de Deus por causa da cobiça. E aí eu volto. Juízes é um livro teológico que serve para os nossos dias. Os nossos filhos são raio-x de como nós estamos vivendo. E isso é uma grande verdade, boa colocação. E os nossos filhos, se de repente, eu não sei se todos que estão assistindo aí têm filhos, mas os nossos filhos são reflexo de tudo isso que a gente realmente tem tentado, ou na teoria, quer dizer, como um fariseu da boca para fora, ou como um discípulo de Cristo do coração para fora. Então, assim, por isso que Jesus falou, o que sai da nossa boca é o que provém lá do coração, o bem ou o mal, tá? Essa parte aqui, eu queria falar, mas eu falei aqui que o povo não conhecia. O segundo que eu ia falar era o seguinte: o povo amava os outros deuses, que é a Baal, a Asterote, a Será, só que não dá porque é uma coisa que é um contexto aqui que vocês vão ver que é muito pesado mesmo. A idolatria do povo de Israel é pesadíssima disso daqui, tá? Chegando, você vê, Salomão começou muito bem e ele termina sendo idólatra, ele adorando a outros deuses, a esses deuses aqui que eu vou falar. Você vê também Roboão também nessa situação, você vê, assim, muito, o povo de Israel se complicou. A gente, nesse contexto aqui, eu vou falar um pouco de prostitutos prostitutos de celebração no culto, ali no templo. Então, assim, eu vou deixar para a semana que vem, então. Aí, semana que vem, se der, eu já vou começar vou falar de vai ser um juiz, mas na verdade é uma juíza, vai ficar mais florida aqui o nosso Jornada do Conhecimento Bíblico, né, o panorama do Antigo Testamento. Então, você que é mulher, por favor, não deixa de acompanhar, semana que vem vai ficar bem florido. Eu vou ver se até trago aqui 2 arranjos de flores aqui para deixar bem florido, mas vocês vão ver. Vocês vão conhecer a profetisa Débora e Jael também. Eita, essas mulheres fizeram um estrago ali, mas foi um estrago bom, tá? Que por isso que o povo de Israel continuou na caminhada, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre esse contexto de hoje, que eu sei que foi pesado? Se tiver alguma dúvida, por favor, manda aí, eu vou deixar na descrição depois, quando eu chegar em casa, o telemóvel, né, o contato da igreja. Você manda no WhatsApp, a gente responde, manda no comentário aí do YouTube também, a gente responde, tá? Então, fica à vontade. Alguém tem alguma dúvida? Tanto aqui como... Carlos! No 5 horas agora. Então no 5 horas, então tá bom. Eu sempre faço assim para a gente não perder a linha do tempo, tá? Mas anota aí para a gente... Só começamos no primeiro, então no 5 horas. Então a gente na próxima, tá? Então, assim, se for da Débora ou de Sansão, aí deixa mais para frente. Então, mas assim, e o pessoal da internet tem não? Então, então vamos terminar aqui, que realmente hoje eu terminei 4 minutos mais cedo, que na semana passada eu terminei 2 minutos depois, então eu passei um pouquinho, mas muito obrigado por você ter acompanhado, que Deus abençoe, passa aí para os seus irmãos em Cristo, que eu sei que de repente você é de outra igreja, passa para os seus colegas, amigos, parentes, fica à vontade, isso aqui não é meu, é do Senhor, a gente estuda para trazer um conhecimento, para enriquecer mais essa intimidade de você com Deus, tá bom? Então que Deus abençoe,